Sou o professor Rogério de Souza e nós vamos iniciar agora nosso curso de Filosofia Clínica. Estamos no terceiro trimestre, estamos no terceiro módulo de nosso curso. E o tema que nós estamos tratando é sobre a fenomenalidade da morte, tá bem? E o livro é esse daqui, A Clave da Morte. E o tema da nossa aula hoje é sobre o espetáculo que existe no entorno da nossa vida e como que esse espetáculo ele termina tragicamente em morte. Por mais brilhante que seja a nossa atuação enquanto gente, humanos, inteligentes, racionais, criativos, criadores, construtores, por mais notável que a gente seja, todo espetáculo é trágico, é dramático, termina em lágrimas, termina em morte, termina em extinção. Vai para a memória e depois desaparece. Eu vou estar acompanhando vocês aqui através do chat, tá bem? Espero que a imagem esteja chegando boa e também espero que o áudio esteja chegando bom. Vamos para a leitura, meus irmãos. Nós, na semana passada, falamos sobre o jogo da morte e agora vamos falar sobre esse espetáculo que é viver e morrer, tá bem? Finalmente, All That Jazz tematiza a luta de um coreógrafo contra a morte. Ele dialoga com uma jovem vestida de branco, que tanto pode ser a própria indesejada dos gentios, como diz Manuel Bandeira, como um anjo prestes a perdoar pecados e abrir as portas do paraíso. Na última cena, o protagonista cria um stick musical em que se despede da vida, cantando um refrão, Bye Bye Life, até o instante em que o seu coração para de bater. Aqui estamos nós com a dilemática do tema da morte, e essa dilemática está representada nesta obra, tá bem? A obra All That Jazz. Afinal de contas, nós estamos destinados a sermos eternos de fato, ou tudo não passa de uma cibalena psicológica que todos nós seres humanos diariamente a gente ingere diante da tragédia que é viver. Viver é uma tragédia. Bom, mas então a aula já começa em tom trágico. Começa em tom trágico por causa que o tema que nós estamos discutindo é justamente a existencialidade e a extinção da nossa existencialidade. Entre nós não temos nenhum ser humano com mais de 150 anos de idade. Só que o mundo já está aqui de pé, de acordo aí com a turma que faz pesquisa na arqueologia, há 30 mil anos atrás já tinha lá gente pintando nas cavernas que estava caçando búfalos e adorando deuses. 30 mil anos. E nós não temos um ser humano com mais de 150 anos de idade. É trágico, não é? É dramático, não é? As pessoas que hoje estão nascendo, daqui 80 anos, 90 anos, já estarão caquéticas também. Já estarão se despedindo dessa existência. E nós, que estamos na casa dos 40, eu levantei a estatística do canal Teólogo de Fronteira e a estimativa das pessoas que nos assistem está na casa dos 30 até os 45, 48 anos. São os que mais assistem às nossas palestras. Vamos colocar aí que você vai viver mais 40 anos. Estamos em 2020, 2030, 2040, 2050, 2060. Daqui 40 anos você estará caquético também, carcomido. Por mais que você esteja aí cuidando da sua saúde,
vai haver um enfraquecimento dos seus nervos, vai haver um enfraquecimento das suas articulações, o envelhecimento e o enrugamento da sua pele, o enfraquecimento da sua voz, vai sofrer das doenças da velhice. E se você tiver uma velhice muito boa, pode chegar até os 90 anos de idade e sem sofrer nenhum mal, nem Parkinson, nem Alzheimer, não vai ter ninguém para trocar as suas fraldas, não vai ser necessário ninguém para trocar as suas fraldas, você vai ter condições de se levantar como você faz hoje e ir até o banheiro, fazer ali o seu asseio. É isso que vai acontecer mesmo com você? Qual a certeza de que vai ser assim? Muito bem, aqui a gente começa num tom trágico, porque por mais espetacular que seja a nossa vida, o encontro com a senhora, que aqui no texto, ela é apresentada como uma senhora que ela vem de branco. Veja só, a morte ela não vem vestida de luto. A morte ela vem vestida de branco, para se apresentar ao personagem do filme All That Jazz. E ela coloca, ficou bom, né, Manício, o microfone? Obrigado pelo retorno, tá bom? Precisava desse retorno mesmo, para a gente poder melhorar a qualidade, ao menos do som, né? A imagem de vez em quando eu acendo a lâmpada aqui, mas eu tenho a impressão que fica muito iluminado para vocês aí. Eu não consegui ainda chegar no meio termo com a iluminação. Aí por isso que eu deixo ela assim a meio tom. Mas se precisar, se vocês quiserem, eu ilumino um pouco mais. Aí o que que acontece? Vai acontecer um diálogo, tá bem? O diálogo do do moribundo, não é bem o moribundo, é aquele que está se despedindo da vida. Ele tem uma canção que é a canção da morte, Bye Bye Life, adeus vida. O tema é esse, né? Como é que nós vamos nos pedir? Sabendo que nós vamos morrer, sabendo, isso aí é uma sabedoria. É uma sabedoria que está no livro de Eclesiastes mesmo. O livro de Eclesiastes diz que o coração do sábio, com a luz apagada, fica melhor, né? Então, obrigado pelo retorno. Eu também acho. Só na hora de ler mesmo o livro, aí eu acendo a lâmpada. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, foi um dos sermões assim mais surpreendentes que Deus me deu de improviso. Foi o dia que eu preguei Eclesiastes, capítulo de número 7. Cheguei na igreja, em cima da hora o pastor falou que eu ia pregar naquela noite, e eu, sem saber o que pregar, abri Eclesiastes capítulo 7 e Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 é a cena da morte, é o tema da morte. Lucas capítulo 16 é o Lázaro e o rico. E capítulo 7 de Eclesiastes, ele diz assim: o coração do tolo está na casa das festas, e o coração do sábio na casa do luto. Aí eu peguei esse texto de Eclesiastes e depois a gente voou lá para Lucas 16, mostrando a casa do rico em festa e a casa do Lázaro em luto. E foi uma pregação assim que os irmãos e as irmãs e também o pregador ficou assim estarrecido com a eloquência que o tema da morte possui. O coração do sábio está na casa do luto. E por quê? Aí o autor de Eclesiastes fala: é melhor você olhar para a pessoa estirada no caixão e ali você prestar muito bem atenção no que você está fazendo, do que continuar indo de balada em balada, de cerveja em cerveja, de cigarro em cigarro, de relacionamento em relacionamento, e você estar aí despreparado para o desenlace da vida. Seria mais ou menos isso. O coração dos sábios está na casa do luto, para poder assim pensar muito bem no que é que você está fazendo desse sopro de vida que você tem. Você imagina Moisés com com mais de 100 anos de idade, 120 anos de idade, escrevendo o Salmo de número 90 e dizendo que a vida é um sopro, é um conto ligeiro. Um conto ligeiro. É algo assim bem desesperador, né, irmão e irmã? É bem desesperador. E aqui na cena do filme All That Jazz, vai haver um diálogo entre o homem que está se despedindo da vida e a chegada da morte. Ela se apresenta para ele como sendo uma senhora vestida de branco, tá bem? E de acordo com Manuel Bandeira,
ela é a indesejada das gentes, ela é a estraga-festa mesmo. Ela simplesmente chega, tá bem? Ou ela pode chegar como um anjo, né? Um anjo prestes a perdoar os pecados e abrir as portas do paraíso. O que acontece no momento da morte para com aquelas pessoas que aproveitaram a vida? Vamos dizer assim, aproveitaram a vida. Ou levaram a vida como a vida quer, ou levaram a vida como ele bem quis. Não vamos aqui para a piedade cristã. Por enquanto não, não é a piedade cristã, não é a do beato, da beata, do santo e da santa. Aquele que realmente já crucificou a carne com as suas paixões e está entregue a Cristo. Vamos para a vida comum, sabe? Como diz o jargão, a vida como ela é, sem retoques. Você imagina, a pessoa levou a sua vida. Mas aí ela vai até um consultório, uma mulher, por exemplo, começa a sentir dores pelo corpo e num exame, num autoexame, na mama, ela vê que tem o famigerado caroço. Tem algum caroço em seu seio. Eu conheci uma irmã da igreja, né? Essa irmã tinha um filho que passou metade da vida no Carandiru. Metade da vida no Carandiru. Um filho. Foi pro Carandiru. Criado na igreja, escola bíblica dominical. Depois, bebida, drogas, crime, prisão penitenciária. Esse aí, o filho dela passou uma temporada no Carandiru, sobreviveu ao massacre que aconteceu e saiu de lá contando a história que ninguém pode ouvir. Voltou, aí essa nossa irmã, pensando que agora está tudo bem, uma mulher que estava com a vida estabilizada, nódulo no seio. Nódulo no seio, leva para o hospital, diagnóstico, câncer. Câncer. Tira uma mama, tira duas mamas, aí sofre todo aquele processo da quimioterapia, radioterapia, repouso, dieta, a visita, quer dizer, a casa começa a encher daquelas visitas do tipo bye bye, tristeza, não precisa voltar, seria mais ou menos isso. E a irmã não era batizada ainda, ela era só testemunhada, é um termo que se usa em algumas igrejas para a pessoa que não é batizada, ela é testemunhada, ela não era filha de Deus ainda, ela era criatura, é outro termo evangeliquez que se usa nas igrejas aí. Você não é filho de Deus, você é criatura ainda, você não é crente, você é testemunhado, e você não é membro, você é congregado ou agregado. São as plaquinhas que vão colocando aí nas pessoas que nem sabe, tropeçou e caiu na igreja. Seria isso. Aí essa senhora não era batizada ainda, pega, prepara o batismo, leva ela, coloca no lençol, a mulher não anda mais, desce ela na água do batismo, tira, dá pouco tempo depois, Deus vai curar, Deus não vai curar, não se sabe o que vai acontecer. Aí o que acontece? Essa pessoa, durante esse período todo, esse processo todo, tem uma das denominações cristãs aí, não, denominações cristãs do Brasil, que diz que é um período que Deus está purificando a pessoa dos seus pecados. A pessoa ela não tem consciência do pecado e por causa disso aí ela precisa ter uma purificação dos seus pecados para ela lembrar de quem que ela é e para onde que ela vai. E aí ela se reconcilia com Deus, se reconcilia com as pessoas, pede perdão para todo mundo, fica boazinha, faz mil promessas de que se Deus curar ela vai melhorar, ela vai tratar as pessoas melhores. E isso aí não acontece somente no mundo nosso, sabe, bem religioso. Bom, o fato é que essa irmã aí não foi curada, também ela desceu à sepultura, como é o costume da gente dizer dentro do nosso nicho evangélico, né? Desceu à sepultura. Deus não fechou a sepultura dela, mas Deus recolheu ela para o céu porque ela foi batizada um pouco antes de ela partir para a eternidade. A pergunta que se faz em filosofia é o seguinte: é excelente a existência da religião nesse ponto. É fundamental a existência da religião porque dá, assim, um conforto muito grande.
ela sofreu a vida inteira, o marido abandonou, o filho foi para as drogas e para o crime, agora o menino voltou, ela pegou, batizou, enquanto ela estava viva ele estava na igreja, aí ela foi preparada e foi para o céu, para não ver que depois o rapaz voltou para a mesma vida que ele tinha antes, de muita bebedeira e muito consumo de drogas. Deus poupou ela do próximo sofrimento. E as explicações mais consoladoras vêm do mundo religioso. As mais consoladoras. Eu ouvi a pregação de um insigne pregador no Ministério do Belém. Ele profetizou e ele era muito gabaritado, né, que é para as irmãs não terem preocupação com seus filhos que morreram no pecado e no crime e que foram para o inferno, porque na verdade não foram para o inferno. Deus tem um plano de redenção para as pessoas que estão no inferno também, e é impossível que o filho de um crente desça à sepultura e vá para o inferno. E é boa a existência da religiosidade por causa disso aí, vai consolando os nossos corações. Eu lembro muito bem quando eu perdi um sobrinho com 1 mês de idade, né? Minha irmã pegou, primeiro filho dela, menininho chamava Kaique. Eu vim do Paraná para São Paulo, vi o menino, peguei ele no colo, gostei bastante dele, voltei para o Paraná. Uma semana que eu estava no Paraná, o menino pegou pneumonia e morreu. Aí eu fiquei pensando, muito chocado, né? Muito chocado por causa que eu tive um professor de teologia que disse que o filho do ímpio é ímpio. A minha irmã era ímpia, e sendo ímpia, o filho dela é ímpio, o filho dela morreu e foi para o inferno, mesmo tendo 1 mês de idade. Eu fiquei bastante chocado, né? Bastante chocado, porque quais são as explicações que a gente vai ter para uma situação dessa aí? Já a Igreja Católica, ela dá uma amenizada na situação, lava ela dos pecados, e lavando ela dos pecados, ela vai para o céu de qualquer jeito. Então existem todos esses consolos que vêm da religião. Mas e aí, quando não é criança, a pessoa é diagnosticada como um doente terminal. Um doente terminal, vamos ficar por aqui. Ele viveu a vida que deu para ele viver. Vocês estão aí com sinal bom? O sinal meu aqui tá claro, muito ruim. Ele vai e volta, né? Parece que é pirraça. E já mudei até os roteadores de lugar. Vamos lá. E agora? O que acontece? Aí o que a gente percebe? Que existe aquelas fases que a psicologia fala, né? A pessoa descobre que ele é um doente terminal, a morte está vindo buscar ele aí nos próximos 6 meses. Né? Os próximos 6 meses são cruciais para que ele possa consertar todos os erros que ele fez na vida toda. As pessoas que ele xingou, as pessoas que ele maltratou, os calotes que ele deu, os maltratos. Ele tem 6 meses para ele poder se remir aí de toda uma vida de 40, 50 ou 60 anos. Aí vem aquele primeiro período que a psicologia fala que é o da negação. Negação, não aceitando de forma nenhuma que ele vai morrer. Ele não pode ser. Né? Todo mundo pode morrer perto dele, longe dele, conhecido, desconhecido, de tragédia ou de morte morrida, mas ele não. Aí vem aquela negociação, aliás, aquela negação, negando que é um doente terminal, não aceita de jeito nenhum. Só que aí a pessoa começa a liberar, tá bem? Eu estou até agradecendo a Deus por esses dias, porque eu recebi um convite do Instituto Supera para poder ministrar um curso de introdução à psicanálise. E assim eu posso rever muito daquilo que eu já estudei ao longo desses anos, e estou aprendendo bastante coisa para poder passar para as pessoas. E o que a gente descobre? Descobre que nesse momento que eu estou falando para vocês aqui, o da negação, não posso morrer, sou muito novo, sou muito rico, sou muito bonito, sou muito forte, sou da academia, sou muito baladeiro, sou muito... A pessoa nega de todos os jeitos, ela não pode morrer, ela não pode. Mas ela vai morrer, porque o câncer está ali, a doença terminal está ali, e está chamando ela, parece que vem do além, a senhora de branco dizendo, chegou tua vez, cara, entra na fila aí e pega a senha, você vai descer para o mundo dos mortos. E vem aquela negação toda, e a psicanálise diz que neste momento, tudo aquilo que está lá, encalacrado,
que é encalacrado mesmo? Tá lacrado e lacrado lá para o fundo. Tudo aquilo que está encalacrado, aquilo que está recalcado, né? Aquilo que foi traumatizado, aquilo que foi adiado, né? Foi deixado para depois. Tudo aquilo que está no inconsciente da pessoa, aquilo tudo explode, explode. Começa a tomar conta do pensamento contínuo daquela pessoa. Tanto aquilo que ela fez, os remorsos que ela, das coisas que ela fez, quanto também a tristeza pelas coisas que ela não fez, o desperdício de vida, o desperdício de tempo, trabalhado, cada um tem alegria da quantidade que pode ter, né? Quem sabe o acaso vai proteger você, né? Se você andar distraído. Quer dizer, podia ter, mas não. Quer dizer, a pessoa tem ali 6 meses, 3 meses, 4 meses, os médicos não precisam muito bem, só que o câncer ele tem as suas fases, né? E ele tem aquela fase que ele se recolhe, aí a pessoa tem uma cura, né? Nas igrejas se dá o testemunho de que a pessoa passou pela cirurgia e que ela foi curada, né? Mas não é que foi curada, ele deu uma retrocedida, porque ele vai fazer o trabalho dele por trás das células que ainda não foram contaminadas ou que ele deixou para trás. E depois ele volta detonando, ele volta destruindo. Eu tive um cunhado, né? Tive um cunhado, e esse meu cunhado, jovem, bem, né? Jovem, nós brincávamos juntos, nós jogávamos bola junto, jogávamos basquetebol junto, arrumava briga junto, que a gente era tudo maloqueiro nesse sentido, né? Então, se era para um brigar, a gente brigava junto. E, enfim, ele acabou se namorando pela minha irmã. E depois, vai, não vai, vai, não vai. O rapaz, depois de uma temporada, tinha uma dor na perna. Dor na perna, só dor na perna. Aí vai atrás dos médicos, tomografia para cá, tomografia para lá na perna, não sabe o que que é, não sabe o que que é. E, enfim, evoluiu para um câncer. O câncer veio tomando conta dele e o rapaz foi definhando, definhando, definhando. Não tinha oração, não tinha quarentena, não tinha igreja do poder de Deus, sem poder de Deus, pentecostal, semi-pentecostal, tinha nada. Ele tinha aquele momento de reminiscência, aquele momento assim de remissão, aquele momento de euforia, mas depois ele decaía e a morfina já não fazia mais efeito, dor dia e noite, até que foi internado aí no Santa Marcelina e não voltou. Quer dizer, o negócio é triste, né? É bem triste. Rapaz novo, ficamos inconsolados, né? Aí eu experimentei culpa, né? Por que que eu não aproveitei mais a minha credencial de pastor e não jejuei mais e não orei mais para receber o dom da cura milagrosa, impor as mãos sobre o doente e arrancar aquele câncer que nem acontece nos testemunhos extraordinários que acontece que o pessoal conta, né? E a gente crê, porque quem foi curado, mas também desconfia, porque quem foi curado não morre da doença da qual foi curado. Fui visitar um rapaz e o rapaz foi curado, né? Foi dar testemunho na igreja e estava curado. E menos de 3 meses depois ele estava debaixo da terra. Quer dizer, não foi curado. Mas, para consolo de todos nós, vamos acreditar que ele foi curado, né? Então, essa situação, meu irmão, é o seguinte: esses 6 meses aí que a pessoa está se despedindo para a terra do pé junto, ela tem aquela negação terrível, né? Negação, não vou morrer, não vou morrer, de tudo quanto é jeito, e faz as promessas, né? Promessas de se tiver uma próxima chance, uma segunda chance, vai mudar tudo. Vai mudar tudo, vai ser melhor das pessoas. Só que eu tive uma professora que ela teve um mal no coração e ela estava condenada. Uma professora jovem, moça, né, jovem, e eu era aluno adolescente dela. E essa professora, ela conseguiu o coração. Ela conseguiu o coração, fez uma cirurgia do coração. E depois, o que aconteceu? Se recuperou, ficou zero bala, né? Zero bala. E as promessas que ela fez que ela ia melhorar, ela passou o trote no santo. Porque ela não, não melhorou, não.
ela se tornou uma mulher muito carrasca, sabe? Uma mulher assim muito revoltada. O que foi que aconteceu? É porque o coração passa por um transplante e começa a se lembrar de coisa que nunca viu. Então tem todas essas polêmicas envolvidas aí. Vocês veem então que o tema é esse, meu. O tema é morte, né? Fosse outro, a gente tava falando de outra coisa. A primeira parte é a negação, meus irmãos. É a negação. Aí vem a segunda parte. A segunda parte é a breganha, né? A breganha, né? Ela conversa com a lenha, ela se torna espiritual, né? Espiritual, espirituosa, espiritualista, mística, porque tá indo pro buraco. Tá indo pro buraco e precisa de um consolo. E nesse consolo ela começa a fazer as barganhas, né? Tanto com o mundo dos mortos, porque começa a haver mortos, como o mundo de Deus, começa a ter paz com Deus, é como o mundo dos vivos também, começa a tratar as pessoas um pouquinho melhor. Ela vai contando os segredos que eram inconfessáveis, até conta onde que está guardado o dinheiro que ela nunca abriu a mão para comprar pão para ninguém. Agora está contando onde que está guardado o dinheirinho ali, porque não tem diferença, faz muita diferença. Roberto Pires, a graça e a paz do Senhor Jesus, professor Rogério e demais irmãos e alunos do Instituto Sérgio. Uma boa noite de são a todos. Paz, irmã Vera. Irmanice, né? Dando a paz do Senhor. O microfone ficou ótimo o som. Graças a Deus. Obrigado pelo retorno, irmã. Maísa, a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz, irmã Maísa. Deus abençoe. Nossa irmã Nice, né? A iluminação é melhor com a luz apagada, né? Também eu concordo, né? Muita iluminação fica abacinado, né? Eu tenho que melhorar a iluminação, mas por enquanto tá difícil. Nosso irmão Paulo Roberto, né? Graça e paz. A morte é a única certeza da vida. A morte é uma certeza, né? É uma certeza. Rafael Basto, paz, pastor. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Nosso irmão, o pastor Rafael Bastos, também é uma pessoa abençoada, um bom advogado também, uma pessoa a quem eu sempre recorro, e o que eu coloco na mão dele no devido tempo, acabamos ganhando. Erlan Alencar, boa noite, professor Rogério, a paz de Cristo, obrigado pela aula. Erlan Alencar, Feira de Santana, Bahia, paz, irmão Erlan, Deus abençoe. José Silva, paz do Senhor Jesus Cristo, professor, e todos os demais irmãos em Cristo Jesus. Paz, irmão José. Sidney Ramos, né? A paz do Senhor Jesus, professor, as suas aulas estão me fazendo um teólogo de primeira linha, Rio de Janeiro. Que o Senhor Deus te mantenha então alinhado, meu irmão, em nome de Jesus, tá bem? É bom andar na companhia de pessoas que estão alinhadas com a teologia. Giovanni Barros, filosofia clínica é baseada nos conceitos de psicanálise? Não, a filosofia não é baseada nos conceitos de psicanálise, tá bem? A filosofia ela é uma ciência independente da psicanálise. Agora, como nós somos independentes, a gente pode usar quaisquer conceitos de quaisquer ciências, desde que seja necessário, tá bom? E, por enquanto, é só nos comentários. Usando o livro aqui, A Clave da Morte, tá bem? Você vê, então, que seja qual for o espetáculo que a gente estiver na vida, termina do mesmo jeito, meu irmão. Se não for por câncer, vai ser por tragédia. Se não for por tragédia, é por doença. Se não for por doença, é por tragédia. Se não é por tragédia, é uma doença. Então, um dia ou outro, a senhora chega. O texto que eu estou lendo para vocês é esse aqui, ó. Na última cena, o protagonista cria um stick musical em que se despede da vida cantando o refrão Bye Bye Life até o instante que seu coração para de bater. Como eu disse para vocês, são 6 meses a mais ou menos a partir do momento em que a pessoa sabe que é um doente terminal e que vai embora. Quer dizer, você tem 6 meses para arrumar a sua vida. 6 meses aí para você se reconciliar com as pessoas a quem você abandonou ou que te abandonaram, que ficaram magoadas com você ou com quem você ficou magoado. Porque a morte, quando ela é anunciada desse jeito, ela esvazia a estante. Ou coisa sem sentido, é você investir em comprar livros que você não vai ler. Pensa. Comprar vestidos que você não vai usar, ou sapato, ou encher o armário de comida que você não vai comer. Como diz o livro de Provérbios e também o livro de Eclesiastes, para quem está doente não tem comida boa. Para quem está indo embora, não tem o que fazer.
O que que resta? Resta pessoas, gente. Foi o que o Sócrates fez. O Sócrates foi condenado à morte. Antes de ser condenado à morte, ele estava com galhardia diante do tribunal da turma lá de Atenas. Estava com galhardia. Estava tirando sarro de todo mundo. Depois que ele foi condenado à morte, o pessoal falou o seguinte: você vai estar condenado, não tem mais o que você fazer. Ele foi para o fundo da prisão. E lá no fundo da prisão só teve um assunto que ele e os discípulos deles falaram durante todo o inverno em que se esperava o ato da condena dele tomar cicuta, né? Cicuta. Ele se suicidou, é um suicídio, que é uma pena capital, e a pena capital é tomar cicuta e o coração parar. Aí ele ficou lá todo o inverno conversando com os amigos dele sobre o que, que é a morte, o que, que tem do outro lado, o que, que não tem do outro lado. Tenho que fugir, tenho que não fugir, tenho que encarar como que é. Fui um homem bom, fui um homem ruim. Como que eu fui como pai, como marido, como amigo, como soldado, como político, como é que eu fui? E é por isso que a psicanálise e a psicologia vão falar que você tem lá, primeiro a negação, depois você entra na barganha, que é esse negócio de fazer um acordo, sabe? Um arranjo, para ver se você tem uma morte mais melhorada, né? Uma morte melhorada. O Senhor Jesus contou uma parábola, meus irmãos. O Senhor Jesus contou uma parábola sobre esse assunto. Aí já não é mais psicanálise, tá vendo, meu irmão? É Bíblia. E a filosofia clínica é bom por causa disso. Você pode usar todo esse material aqui sem medo de ser feliz. O Senhor Jesus falou o seguinte: olha, sabe o que é o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a um rapaz, um homem, que ele foi mordomo de um senhor de terras. O homem tinha muitas propriedades e ele só tinha um administrador das suas propriedades. Era um só que ele era um mordomo infiel. E por ele ser um mordomo infiel, durante o tempo todo que ele fez a mordomia dele, a administração dele, ele foi um larápio. Sendo ele um larápio, ele teve um enriquecimento ilícito. Ele se enriqueceu com os bens do seu senhor, ele expropriava o seu senhor, ele fazia acordos escusos com o seu senhor. Chegou um dia em que o senhor das terras pegou e falou o seguinte: presta conta da tua mordomia. Esse presta conta da tua mordomia é quando você descobre que daqui 6 meses você não está mais com a gente. Não está mais com a gente. Tive um conhecido que ele ficou 16 anos fazendo hemodiálise, adiando a morte. Ele era realmente cadavérico, né? E o humor dele não era dos melhores. Os familiares não suportavam viver com ele. E ele, na hora de conversar com os vizinhos, ele falava uma verdade tão rasgada que doía até no osso, o jeito dele falar a verdade dele. Ele não tinha papas na língua. Quer dizer, a doença não melhorou ele e o tratamento de hemodiálise não melhorou ele. Ele não se tornou amável, afável, cordial, coisa nenhuma. Mesmo sabendo que a qualquer momento ele ia perecer, ele brigava pela vaga de garagem dele, que era dele, ponto final. Ele não tinha carro, mas ele tinha direito à vaga e a vaga era dele e ninguém podia estacionar nenhuma bicicleta ali. Ele era assim. Então o que acontece? 16 anos fazendo hemodiálise. Então alguns vão ter lá 16 anos para barganhar com a morte e outros vão ter 6 meses. Esse mordomo infiel que o Senhor Jesus está falando aqui, ele foi avisado: escuta, presta a conta da mordomia, porque você é um cara picareta, meu. Eu confiei em você e você me roubou. Põe aí na ponta do lápis aí o que você tá me devendo e olha, olho da rua para você. E é assim mesmo, quando chega o anúncio: louco, esta noite te pedirão a tua alma, você sabe que está sentenciado à morte, vai descer mesmo à sepultura. Isso acontece muito com quem está no mundo do crime, né? Quem está no mundo do crime é jurado de morte, fica com medo de cada lâmpada que acende, né? Cada barulho de sirene de polícia ele já está correndo lá na frente como um maratonista, né? Ele não sabe a qualquer momento que ele vai descer para as catatumbas. Aí o que acontece? O mordomo infiel, a revelação de Jesus Cristo, mordomo infiel falou: e agora a casa caiu, meu. Agora a casa caiu, a casa caiu, a casa caiu, o que eu vou fazer? De mendigar eu tenho vergonha, né? Tenho vergonha de mendigar. E trabalhar eu não tenho coragem. Aí ele, na esperteza dele, pegou e disse o quê? Barganha. Vou fazer a barganha. Qual que foi a barganha dele? Ele começou a chamar todos os credores do seu patrão. Todos os credores. Gente que devia para o patrão. Tinha que pagar. Aí ele disse o seguinte: escuta, você está devendo 100, não é 100? Rasga a promissória e fica devendo 50. E os outros 50? Fica tranquilo, cara. Você não deve mais 100, não. Você deve 50.
E o outro deve 50, rasga aí, fica devendo só 25. E o outro deve 1.000, rasga aí, fica devendo só 500. Aí chegou o dia de aprontar as malas e ir embora. O senhor olhou para aquele servo infiel, um mordomo infiel, e falou: Você foi picareta até a última hora, hein, meu? Você foi malandro até a última hora. Parabéns para você. Olho da rua. Aí esse mordomo infiel falou: Bom, agora é só eu bater na porta daqueles caras que eu ajudei e todos eles estão me devendo. Deixaram de dever para o senhor e estão devendo para mim. E é o que eu vou fazer. Vou procurar aquele lá que eu devia 1.000 e ele vai me dar um abrigo, um emprego, uma aposentadoria, porque é para isso que servem aí as propinas. A gente está experienciando isso aqui no Brasil, né? O cara tão ladrão, tão ladrão, tão ladrão, o maior ladrão do Brasil. Alibaba e os 40 ladrões fica com vergonha perto do ladrão que nós temos aqui em terra. Brasílica, né? O filho do Brasil. O cara roubou, só que antes dele, ele sabendo que ele podia ir parar na cadeia a qualquer momento, ele comprou quem ele pôde comprar e ele assentou na cadeira os caras que pôde assentar. Colocou um número suficiente lá para ter maioria de voto. E quando ele foi preso, nem preso foi. Ele recebia visita VIP na cadeia dele, meu. É uma pouca vergonha o que acontece aqui. A gente tem um cara desse aqui, meu. Ocupou 16 anos a maior cadeira que tem no país. Colocou a outra lá para ficar mais uns 6 anos lá. Não, é 8 mais 6, meu. É brincadeira, cara. Um negócio desse. E agora tá tirando um sarro de todos os bonecos brasileiros, mas de todo mundo. Aí os parça dele já tudo contente, porque a sentença tá tudo anulada. O que foi julgado no Paraná não podia ser julgado no Paraná, tinha que ser em Brasília. Se fosse em Brasília, não podia ter sido em Brasília, tinha que ter sido em São Paulo. Se fosse em São Paulo, não pode ser em São Paulo, porque o crime foi contra a Petrobras lá no Paraná, e o outro é no Rio de Janeiro, não pode ser no Rio de Janeiro, tem que ser em Brasília. É uma picaretagem, meu. Eu acho que Jesus estava contando a parábola de Brasília. Só pode ser, né? E ele fez isso, né? Deu certo, tá dando certo. Mas aí o Senhor Jesus ele falou o seguinte: tá bom, eu quero ver você fazer o acordo com quando você chegar do outro lado. Granjear riquezas com os tesouros da injustiça, com as negociações da injustiça, disse o Senhor Jesus, para que eles vos recebam quando entrarem lá do outro lado. Fica tranquilo, para onde eles forem, você vai também. Para onde você for, eles vão também. Continua do jeito que tá, para ver como é que fica. O cara tem mais ou menos uns 6 meses para ver o que ele fez de ruim, de errado, e ele continua errando, piorando. Por isso que o inferno não melhora ninguém, o sofrimento não melhora ninguém, tá bem? A dor não melhora ninguém, o castigo não melhora ninguém. Aprove a Deus salvar o mundo enviando o seu filho por amor, e só por amor. Só o amor de Deus pode mudar uma pessoa, se for recebido. Porque se o amor não for recebido, ele catalisa o pior que existe na pessoa. Deus é tão inteligente na inteligência dele, mas é tão inteligente na inteligência dele, que ele fala o seguinte: olha, não se deixe vencer pelo mal. Tem uma pessoa fazendo mal para você, você tem que tomar cuidado, por causa que se você retornar o mal com o mal, você vai se igualar com essa pessoa. E o crente, quando fica ruim, meu irmão, ele é pior do que o descrente, sabe? Ele é pior do que o incrédulo. Crente ruim é ruim mesmo, sabe? Aí o que acontece? Porque o crente é o seguinte: ele passou uma temporada no mundão, ele veio para Jesus, ele deu uma abandonada nas coisas ruins que ele estava fazendo, então ficou tudo lá entulhado no lixão. Então é melhor ficar lá. Porque se o crente se desvia da presença de Deus, ele fica tão ruim, que ele volta pro lixão, pega todo o armamento que ele tinha antes, e aí ele começa a soltar tudo aqueles canhão que ele estava guardando durante todo o tempo de vida que ele foi de Jesus. Agora que ele não é mais de Jesus, ele estraga tudo, de uma vez só. Então fica com Jesus, que é melhor. Bom, aí no caso, o Senhor Jesus, ele na sua inteligência é muito inteligente. Ele falou o seguinte: olha, não se deixe vencer pelo mal. Não se deixe. É teu inimigo. É teu inimigo. Ele está com fome. Não chuta a bacia que está perto dele, não. Vai lá e coloca a comida para ele comer. É teu inimigo. Mas não como um cão.
Leva ele pro restaurante, paga uma comida boa para ele lá. E se tiver sede? Bom, se tiver sede, água, né? Dá-lhe de comer e dá-lhe de beber. Mas, Senhor, ele é folgado. Ele merece isso e muito mais pior do que isso. Aí o Cristo fala: muito bem, você vai se igualar com ele? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Paulo explica por quê. Porque quando você faz o bem para uma pessoa que está te fazendo o mal, você coloca brasas de fogo na cabeça dele. Brasas de fogo. Você coloca ele para pensar, 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 pensar. Queimar os miolos. Queimar os miolos. Aí você vence ele. Você enfraquece ele. É uma lei espiritual cristã. Tá bem? Lei espiritual cristã para quem é cristão. Para quem não é cristão, funciona também. Né? É uma lei espiritual. Funciona também. 4 fases. Primeira, negação. Segundo, a barganha, para ver se melhora. Aí vem a terceira fase, né? Nessa terceira fase, a pessoa entra numa reflexão, né? Na reflexão dela, ela vai aceitando que não tem jeito, que é assim mesmo, que vai morrer e é melhor se conformar. Então é a aceitação e a resignação, tá bem? A resignação ou a entrega, tá bem? Então a aceitação, naquele período de aceitação, a pessoa ainda tem um pouquinho de otimismo. Aceita as coisas, aceita que dói menos, diz o Brocárdio, né? Aceitar, né? Agora você imagina que você é um cabra novo, né? Um cabra novo. Você tem muito para viver ainda e você tem uma bela esposa do seu lado. Aí você tem uma bela esposa, você olha para ela e você pensa: cara, olha o que eu tô perdendo, hein? Olha o que eu tô deixando para trás, hein? Vai ficar para trás uma bela esposa, juvenil ainda, hein? É. O que que eu faço agora? E agora, o que é que eu faço? O que que você faz? Né? O que que você faz? Aí a pessoa, né, faz aquelas promessas de que você é eterno, né? Fica tranquilo que vai ser guardado uma viuvez eterna em seu favor. Ou então, pelo menos um luto demorado. Aí o que que a experiência nos mostra, meu irmão? A experiência nos mostra que não é bom que o homem viva só, não é bom que a mulher fique por aí, né? A não ser que haja um amor de Romeu e Julieta, sabe? Aí, ou de Cleópatra e Marco Antônio, sabe? Se não tiver um amor assim, ad eternum, foi o último, não vai acontecer outra coisa a não ser a pessoa levar a vida dela. Então, para aquele que está aceitando que vai morrer, ele sabe que ele está deixando para trás os filhos, está deixando para trás as empresas, está deixando para trás os diplomas, está deixando para trás o amor da sua vida. É isso, né? Então é aquela sensação de vazio, de desilusão. Aí ela fica sublimado pela paz, né? Sublimado pela paz, você aceita que dói menos, né? Aí, quando a pessoa quer que a morte venha logo, quer dizer que ela está antecipando o seu luto, e antecipando o seu luto, dependendo da doença, ela vai optar pela eutanásia, tá bem? Pela eutanásia. Tem um monte de gente que tem dinheiro e condições para isso aí, e coragem, né? Não espera nada do outro lado, não acredita no além, e opta pela eutanásia, quer dizer, a morte induzida. A morte induzida ou a morte assistida por alguns especialistas aí. E aí a gente entra nos conflitos éticos, né? E em alguns casos, se a pessoa está lá no doente terminal, mó tempão, não acontece nada, tratamento não reverte, só dores e angústias, a pessoa fala: desliga os aparelhos, meu. É para desligar os aparelhos. E os familiares do lado de cá falam: não, deixa assim. Mas se ele tivesse em estado de consciência, ele mandava desligar os aparelhos. Esse é o tema, né? Então, um espetáculo que acaba em morte, meu. Essa aqui é a nossa triste realidade. E você, sem a esperança de vida eterna, já sabe que é assim. Aí vai para a última fase. Então você tem aí a negação, você tem a barganha, tem a aceitação e depois você tem a entrega mesmo, tá bem?
tem a entrega, não luta mais, não bebe mais os remédios, não aceita mais visitas, não ouve mais músicas, não abre mais as cortinas para entrar os raios de sol, enfim, é um aborrecimento, a vida é um estado, é um tédio, né? A morte deve ser um pouco melhor, ou um descanso, ou um alívio, ou um alento, chega desse aborrecimento. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Então a gente começou em tom trágico para terminar em tom melancólico, né? Tenta ser melancólico. Adriana Soares, né? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Paz, irmã Adriana. É pastor Antônio Oliveira, né? Estamos atentos, diretamente de Araruama, Rio de Janeiro. Ótima aula. Senhor Deus te abençoe, pastor Antônio. Em nome de Jesus, obrigado aí pela presença do Senhor e dos nossos irmãos de Araruama, tá bem? Nice Cardoso, né? Análises que deveriam ser feitas durante a vida toda. A vida toda. A gente imaginando que a qualquer hora a gente não estará mais por aqui, né? Eu realmente vou ficar com muita, sei lá, nem, não sei, sabe? Parece que a vida tá boa. Então, a vida boa, a gente quer prolongar a vida boa, né? Agora, se a vida não tá boa, aí as pessoas não querem prolongar. A Adriana Soares, né? Tá rindo, né? Inice Cardoso, eu conheci uma senhora que era um amor em vida quando foi internada com doença terminal. Ela se transformou em ranzinza. Isso acontece também, né? A pessoa se transforma em ranzinza porque ela acha que ela tem que afastar as pessoas, algumas, né? Ela tem que afastar as pessoas para não fazer as pessoas sofrerem com ela. Tolice isso aí, tá, irmão? Você que está nos ouvindo, isso é tolice. Não tenta afastar as pessoas que querem se aproximar. Você não pode fazer nada a esse respeito. As pessoas querem se aproximar, querem ver você se conduindo em dores ali, em sofrimento, querem te dar consolo. Faz o seu, sabe, cumpre o teu papel. Recebe as pessoas, conversa. Se elas querem falar sobre assunto, fala sobre assunto. Se quer falar sobre outra coisa, fala sobre outra coisa. Tem uma senhorinha aí que ela descobriu que ela estava no bico do corvo e ela decidiu que ela ia terminar os últimos dias dela bebendo todas as cachaças. E ela, né, tava no bico do corvo bebendo todas as cachaças. Ficava boa enquanto estava com cachaça. Quando o efeito passava, caía em melancolia. Aí ela bebia de novo. Então é assim que ela quis morrer, né? Adriana, né, no livro de Abacuque, né, descreve bem, né, o que está falando o irmão Rogério. Quer dizer, o livro do Abacuque ele tem várias temáticas a esse respeito, né? Mas ele pede também para Deus avivar no meio dos anos, né, e tornar a obra dele conhecida. Mas o Abacuque ele era uma pessoa um pouco desconfiado. Deus falou de umas coisas para ele, ele não acreditou e ele subiu na torre de vigia para ver se era assim. É mais ou menos a posição dos filósofos, né? A gente não dá para aceitar tudo de pronto porque tem muita propaganda enganosa. Mas muita propaganda enganosa. Essa foi a nossa aula de hoje, tá bem? O texto termina dizendo que o artista, né, do filme All That Jazz, ele termina dançando, né? Termina dançando. Sabe que é bom nesse contexto que nós estamos aqui estudando filosofia clínica, você pegar aqueles filmes assim que são filmes de drama. Esses filmes de drama, eu me lembro quando eu era adolescente que eu assisti o filme que era Meu Pai, Uma Lição de Vida, é o nome do filme. Meu Pai, Uma Lição de Vida. Aí os irmãos estavam tudo desunido, tudo desorganizado, tudo brigando com o outro, e aí os irmãos em torno do pai moribundo, o pai fez de tudo para ajuntar os irmãos de novo, sem dizer que ele estava quase morrendo, mas no final as pessoas descobriram, e aquele choro, aquele drama, porque o pai está indo embora e estava unindo os irmãos. É uma ocasião que é muito pedagógica, né? Muito pedagógica, mas nem tanto, né? As pessoas se unem por causa do espetáculo da vida que está acabando em morte. Mas depois que o velho morre, aí vira uma briga, né? Quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com a herança. Eu participei aí de algumas umas coisas feias, sabe? Depois que a velha morreu. Vixe, meu Deus do céu, eu nem acreditei, meu. Depois que a velha morreu, aquele chororô no cemitério. E aí os irmãos tudo pro cartório para saber quem ia ficar com R$ 1.500 porque vendeu a casa, deu R$ 10.000, dividiu com todo mundo e o meu R$ 1.500 é meu e ninguém leva e aquele negócio todo, né, meus irmãos? Então assim, é tão deplorável, né? A gente sabe o seguinte, olha, as pessoas que se relacionam, meus irmãos,
durante uma vida se relacionam. Aquela barganha que se faz durante aquele período de luto, meus irmãos, pode ou não ser verdadeiro. Geralmente não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Segue-se a vida. Então, se você realmente tem aí que, sei lá, se reconciliar com alguém, ou perdoar alguém, ou manter o seu rancor, você vai manter o seu rancor mesmo na hora que você estiver ali no leito. Mas você vai perceber que é um vazio, é desnecessário. É por isso que a Bíblia diz, né? No que depender de vós, tem de paz com todos os homens, tá bem? Deixa eles brigarem lá e valorizarem os R$ 1.500 dele, que vai fazer muita diferença para comprar mortalha. Agora nós não, a gente mantém as contas em dia, né? Para poder ter uma vida mais ou menos confortável. É, basta cada dia o seu mal, encerra logo a conta. Foi orar e lembrou que tem um irmão ali que tá ruim com você. Dá uma melhorada aí enquanto dá tempo, tá bom? Porque depois, meus irmãos, é só barganha, é só hipocrisia e não vai adiantar muita coisa para o alívio da consciência. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Né? O que, que eu acho da doutrina adventista da morte? Eu acho ela errada, né? Então, teologicamente, eu acho ela errada. Para mim, a teologia dos adventistas da morte, ela consola os adventistas, né, os que creem no sono da morte, mas teologicamente eu discordo, né? Discordo mesmo. E, eu não vou entrar muito no embate da teologia, porque não é bem a aula de teologia. Serve como consolo religioso, né? O sono da morte, a pessoa não está em lugar nenhum, está dormindo, né? Está inconsciente. Só vai despertar lá no juízo final e tem toda uma escatologia por trás disso aí. Mas assim, eu ainda fico com é, o, as doutrinas mais tradicionais que fala que a alma sobrevive o instante da morte. Paz, meu Deus abençoe. Daqui a pouco a gente volta aí com a segunda matéria da noite, tá bom? Quer tomar café?